Hola, buenos días, hermanos, les trago saludos desde Bolívia. E aí foi todo o meu para o espanhol. Para quem não sabe, eu e Jamê estivemos na Bolívia agora, fim do mês. Ficamos ali 6 a 7 dias, né? Do dia 24 ao dia 1º de maio. E queria aproveitar essa oportunidade de falar um pouquinho, né? Porque o motivo principal que eu estive lá foi para conhecer o trabalho dos irmãos, porque eles têm uma escola lá já há 40 anos. Uma escola confessional. E eu vou dizer para vocês assim que eu me surpreendi com o que eu vi. Douglas, você pode apagar as luzes aqui e pôr... Eu vou passar algumas fotos da escola. Para vocês terem uma ideia, o Jamê tem um relacionamento com os irmãos lá desde 79. Faz muito tempo que ele vai para lá. Então, o Jamê é considerado já, até bisavô já, de alguns que lá estão. Né? Então, eles têm um carinho muito grande pela vida do Jamê. Certo? Eu não conhecia a Bolívia, né? Me surpreendi, né, com a Bolívia. Dá para pôr ali, Douglas? Tá, joia. Só para vocês terem uma ideia, nós ficamos em La Paz. La Paz é a capital administrativa da Bolívia. A capital é Sucre, que é a capital, eles falam judiciária, né? Mas a capital administrativa, onde fica o presidente, é La Paz. É uma cidade situada no altiplano dos Andes. Tem uma altitude de quase 4.000 metros, 3.650 metros acima do mar. Sofri um monte com a falta de ar, gente. Vocês não têm noção. Né? Quando o pessoal fala que os jogadores de futebol vão jogar bola e passam mal, eu senti na pele. Isso que eu não sou jogador de futebol, mas se o jogador de futebol que está preparado para correr, tem um físico, sofre, imagina a gente. Eu passei os dias lá com aquele sentimento de aperto no peito, sabe? Buscando ar. Eu subia um lance de escada como esse aqui, eu já tinha que parar, buscar o ar. Um lugar muito bonito, mas a adaptação demora alguns dias, né? Então, a cidade tem cerca de 2 milhões de habitantes. Eu não vou mostrar fotos aqui de La Paz, né? Vou mostrar as fotos da escola. Para vocês terem uma ideia, esse colégio, ele começou há 40 anos dentro da igreja, com 4 alunos. Eram filhos dos irmãos. E eles começaram, justamente naquela época, eles já tinham uma visão que a igreja precisava investir na educação dos seus filhos. E eles começaram um trabalho ali, e aos poucos esse trabalho foi crescendo, de uma maneira que chegou um tempo que eles não tinham espaço suficiente. Então eles tiveram que começar a alugar locais. E aí eles foram, eu vou dizer, abençoados por uns irmãos da igreja coreana, que tinha lá uma congregação. Eles tinham o prédio, para vocês terem uma ideia, os irmãos coreanos tinham o prédio, mas eles não tinham alunos. E aí eles procuraram os irmãos e fizeram uma proposta para eles. Vocês não querem trazer o colégio para cá? E eles tinham 2 espaços alugados, eles trouxeram, né, todos os alunos, e um tempo depois, o que aconteceu? Esses irmãos coreanos começaram a voltar para a Coreia, e todos foram embora, e aí eles chegaram e falaram assim, nós vamos doar para vocês o prédio. Já pensou, gente? Que coisa tremenda. Então, eles doaram toda a estrutura para eles. E eu vou mostrar um pouquinho dessa estrutura hoje aqui. Pode passar ali. Aqui é a secretaria, os troféus, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, é a quadra de esportes. Lá no fundo é o ginásio de esportes. Inclusive, eles usam essa estrutura para fazer reuniões maiores. Porque a igreja lá, ela é dividida em três regiões. Porque La Paz é uma cidade que fica toda no morro,
né? É muito morro, é morro. Diz que La Paz você nunca está no reto, você sempre está subindo ou está descendo, certo? Então, o que acontece? Eles dividiram a igreja lá em 3 regiões, então eles têm as reuniões separadas. E aí, volta e meia, cada 1 mês, 2 meses, eles se juntam e fazem a reunião nesse ginásio aqui, que inclusive foi onde nós fizemos a reunião principal no domingo, porque o Jamê estava lá, eles fizeram a reunião nesse ginásio que estava lotado. Então eles preparam toda a estrutura e recebem os irmãos no ginásio. Pode passar ali. Ó, aqui é a visão de cima, né, das quadras. Aqui as salas de aula, todas as salas de aula, para vocês terem uma ideia, hoje, o colégio tem mais de 800 alunos, do infantil até o 2º grau. Todas as salas são ligadas pela internet, todos os quadros são digitais. Eles podem transmitir online a qualquer momento, aulas separadas. Se um aluno não puder participar, que estiver doente, ele pode assistir a aula de casa. Certo? Então, você vê que é uma estrutura muito moderna que eles têm. Ali, os corredores, eles têm um sistema interessante, é parecido com o sistema americano, onde eles têm armários, que as crianças podem deixar o material deles na sala. Né? O sistema americano é mais ou menos desse jeito, você não fica levando material para casa, né? Você só leva aquilo que você precisa e deixa o restante na própria escola. Aqui, as salas são todas no mesmo padrão, né? O prédio tem 4 andares, para vocês terem uma ideia. Pode continuar, por favor? Todos com TV, acho que já foi. Aqui volta uma, fazendo um favor. Ó, aqui é a sala dos pequenininhos, né? Eles têm sala de robótica lá, biblioteca. O que a gente está montando aqui, eles já têm tudo pronto lá, né? Tem uma estrutura fantástica, né? Seria isso aí, eu acho, não tem mais nada, né, Douglas? Seria isso, só para vocês terem uma visão, né? Tive um tempo muito bom com os irmãos, os diretores, né? Todos os que trabalham lá, obrigatoriamente, né, são pessoas envolvidas com Cristo, ou seja, irmãos que professam a fé. Então, é um requisito para trabalhar na escola, você confessar Jesus Cristo. Mas o que é interessante é que lá é um país socialista. Então eles têm dificuldades com o governo. Eles são perseguidos. Para vocês terem uma ideia, eles tinham versículos bíblicos em todas as salas, todos os corredores, né? Aí o governo, a Secretaria lá de Educação, chegou e mandou eles tirarem tudo que fosse relacionado à Bíblia das paredes, porque eles alegavam que eles estavam doutrinando as crianças, né? Mas eles conseguem hoje trabalhar, focando sempre dentro, trazendo para o contexto do dia a dia dos jovens, a palavra de Deus. Eles não têm um material específico, né? Nós aqui no Brasil, graças a Deus, no nosso sistema, temos o sistema Mackenzie, né? Que ele é todo ele já pronto para a palavra de Deus. Ele já inclui versículos, inclui no dia a dia, na metodologia dele, ele inclui já textos bíblicos e situações que levam as crianças a refletirem em relação àquele assunto, aquela matéria, já voltados para a palavra de Deus. Lá o professor tem que fazer isso por conta própria. Ou seja, é muito mais trabalhoso, né? Mas, enfim, esse é um breve relato que eu estou trazendo, para vocês entenderem assim, que foi um tempo muito bom. Pude aprender bastante coisa lá com os irmãos, né, os irmãos muito queridos, e eu tenho certeza que a gente vai manter esse relacionamento. Inclusive, teve uma irmã que se dispôs, ela é doutora em matemática e física. Para vocês terem uma ideia, ela agora está aposentada, mas os alunos, quando ela dava aula, ela levou vários alunos a serem campeões nacionais nas Olimpíadas, que participaram até de Olimpíadas no exterior, de física e matemática. E essa professora se dispôs, falou assim, olha, se vocês forem montar lá o 2º grau, eu estou à disposição para ajudar vocês, sem cobrar nada. Ela falou, só preciso de um canto para ficar lá no Brasil.
ela tem a aposentadoria, tem os ganhos dela. Ela falou: eu só preciso que vocês arrumem um lugar para mim, porque eu me mantenho. Mas eu estou disposta a oferecer meus serviços para trazer, se vocês quiserem, o que vocês precisarem na área de matemática e física. Amém? Então, pessoal, foi realmente um tempo bem gostoso, né? Mas, além da escola, eu quero trazer uma coisa que foi muito intensa nesses dias, né? Esses dias, eu fiquei junto com o Jamê, nós ficamos hospedados na casa de um dos pastores, né? E eu posso dizer que foi como se fosse uma imersão com o Jamê, né? Quem conhece o Jamê, sabe que o Jamê não perde oportunidade de ministrar. É 24 horas por dia, respirando, vivendo a palavra de Deus. Então eu vou dizer assim, um discipulado prático com o Jamê, né? E eu me senti como Timóteo, com Paulo, né? Ou seja, Timóteo, eu imagino nas viagens com Paulo, o que ele experimentava, né, de aprendizado, o que ele aprendia, né? E o tema principal do assunto do Jamê nesses dias, nas ministrações que ele teve com a igreja, com líderes, com reuniões, nós tínhamos reuniões praticamente 2 vezes por dia, né? Então foi um tempo que nós pudemos assim realmente viver mesmo, conhecer a igreja, a realidade lá dos irmãos, né? O tema principal do Jamê foi sobre discipulado. Até eu brinquei com o Jamê, né? Que faz 20 anos que eu conheço o Jamê, né? E que quando eu conheci o Jamê para hoje, a ministração dele não mudou. E quem conhece o Jamê há mais tempo sabe que ele sempre ministra as mesmas coisas. Aí o Jamê falou assim para mim: Jaime, eu ministro isso aqui desde 79 para eles, para vocês terem uma ideia. Ele falou: toda vez que eu venho aqui, eu ministro sobre isso. Só que, dessa vez, os irmãos estavam com o coração aberto para receber a palavra de uma maneira diferente. Ele falou: eu senti diferença. O Jamê falou: Jaime, eu tenho irmãos que eu caminho lá em São Paulo, em Jundiaí, que faz 30 anos que eu falo sobre discipulado. E teve um irmão, não vou citar o nome para não expor, né? Teve um irmão que agora, o ano passado, conhecido a nível nacional, ele chegou para mim e o coração dele se abriu para o discipulado e ele falou: Jaime, eu quero saber mais. Aí ele falou assim: Jaime, mas faz 30 anos que eu falo sobre isso. E é interessante, né? Porque só agora esse irmão se abriu e disse que está com uma sede de conhecer e saber mais e aprender. Então, eu entendo essa questão, né? Porque se a gente pegar as cartas de Paulo, nós vamos ver que o assunto de Paulo é sempre o mesmo, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que o Jamê ministrou esses dias e também eu dei uma adaptada para aquilo que Deus falou comigo em relação a isso, né? Porque o Jamê, ele, depois de 2, 3 dias, ele chega: e aí, Jaime, o que Deus está falando contigo? Né, Marcos? O Jamê é muito direto, né? Naquilo que, quando ele... E aí, é claro, eu pude abrir meu coração e a gente conversar. Mas eu queria falar algumas curiosidades em relação a essa questão de discipulado, né? Você sabia que a palavra evangélico, ela não aparece na Bíblia? Alguém aqui sabia disso? Eu creio que alguns, né? Ou seja, a palavra evangélico não aparece na Bíblia. Aparece a palavra evangelho, né? A palavra católico também não aparece na Bíblia. E a palavra religião? A palavra religião, ela aparece 3 ou 4 vezes na Bíblia, conforme a tradução que você tiver. E ali em Tiago 1:27, não precisa abrir, está escrito, né? Tiago fala assim:
A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, se alguém chegar para você e falar o que é a religião, ou ele vai perguntar para você, qual que é a sua religião? Primeiro você vai falar assim, eu não tenho religião. Eu sou um discípulo, é uma oportunidade para você falar de Deus, de você falar de Jesus. Porque normalmente a gente responde, qual que é a tua religião? Eu sou evangélico. Não é isso que a gente fala? Qual que é a tua religião? Eu sou cristão. Não é isso? Quantas vezes a gente já falou isso? Né? Mas a gente tem aprendido com o Jamê que não existe a palavra evangélico na Bíblia. A palavra cristão, para vocês terem uma ideia, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. E ali em Atos 11, 26, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então vamos ver. Não foram eles que se autodenominaram cristãos. Entendam? Foram os que estavam de fora, os que vinham o testemunho de vida deles, que falaram, olha, esse pessoal aí, eles são cristãos. Mas isso não significa, na época, que era uma palavra legal. Porque eles falavam, cristão significa pequeno Cristo, né? Então eles falavam assim, esse pessoal aí é seguidor daquele Jesus, aquele que morreu na cruz. Meio de uma maneira que denegria, né, a palavra. Então quem chamou os primeiros discípulos de cristão foram os de fora. Então nós trouxemos isso para a nossa vida no dia a dia, né? Outra coisa, às vezes a pessoa fala, o que você é? Eu falo, eu sou crente. Não é isso que a gente também fala? A palavra crente, ela aparece 7 vezes na Bíblia. E a Bíblia diz que até o diabo é crente. Então, essa comparação nossa, eu acho que a gente tem que tirar isso porque se até o diabo é crente, você falar que é crente não está fazendo a diferença. Agora, a palavra discípulo, ela aparece 27 vezes na Bíblia, e a palavra discípulos aparece 234 vezes. E uma coisa que a gente aprendeu com o Jamê é que se tem um assunto, uma palavra que aparece muito na Bíblia, você tem que dar atenção. Então, meus irmãos, eu quero deixar isso para vocês. A próxima vez que alguém perguntar para vocês, qual a sua religião? Ou o que você é? A pessoa às vezes não fala de religião, ela fala, viu, você é diferente. Você tem alguma coisa que é diferente. Daí você vai entender assim, que é uma excelente oportunidade de você falar do Evangelho. Porque quando você fala para uma pessoa, eu sou um discípulo, ela fala, como assim discípulo? O que é discípulo? Não, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. É uma oportunidade de você ministrar o Evangelho para essa pessoa. E às vezes tem pessoas que vão falar, discípulo, né? Daí falou, eu sou um discípulo, você não é um discípulo? Que nem o Jamê falou que a filha dele estava lá um dia no trabalho, e a moça chegou para ela, né, a colega, já vendo o testemunho de vida dela, e perguntou para ela, viu, o que você é? Você é diferente. Ela falou, eu sou um discípulo, você não é? Ele falou, mas eu tenho que ser? Ele falou, claro, você tem que ser um discípulo de Jesus. Ela falou, mas como que é esse negócio? Daí ela teve a oportunidade de falar da Bíblia. Então é uma porta que a gente abre. Se a gente simplesmente falar, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão. Gente, eu estou falando porque, às vezes, a gente, na nossa correria do dia a dia, você fala, se eu falar que eu sou discípulo, eu vou ter que começar a pregar para essa pessoa aqui, vai levar muito tempo, eu estou com pressa, né? Isso já aconteceu comigo, várias vezes, né? Mas é uma oportunidade que muitas vezes Deus está te dando de evangelizar, de falar da palavra de Deus, né? E a palavra Senhor, sabe quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia, gente? Não sei se alguém aqui já teve a curiosidade de pesquisar. A palavra Senhor aparece 8.000
147 vezes na Bíblia. Ou seja, será que a gente precisa prestar atenção nessa palavra? É muito importante, porque aqui está falando justamente sobre senhorio. E nós não vamos conseguir entender o senhorio de Jesus se nós não conhecermos a palavra de Deus. E se nós não entendemos o senhorio de Jesus, nós jamais poderemos ser seus discípulos. Porque só podemos ser discípulos quando você entende que existe um Senhor. Eu creio que o maior engano que é ensinado nas igrejas nos dias de hoje sobre Jesus é que Ele é Salvador, somente. Claro que Jesus veio para nos salvar, mas o propósito dele é muito maior. Vamos abrir a palavra em Romanos 10, 9, porque esse é um versículo chave. Inclusive, essa semana eu estava orando, né, pela palavra, e eu senti no coração de trazer para as crianças aqui no devocional que a gente faz, antes de começar as aulas, trazer esse texto aqui. Amém? Todos já acharam? Se você quer evangelizar, esse versículo você tem que decorar ele, para ele estar na ponta da tua língua o tempo inteiro. Porque esse é um versículo chave para você levar a pessoa a entregar a vida para Jesus. Então você não precisa saber nenhum outro versículo. Fala, mas como que faz para entregar a vida para Jesus? Memorize Romanos 10, 9. Você não precisa nem ter a Bíblia ali. E você vai falar e vai falar sobre esse versículo e vai poder levar a pessoa a confessar Jesus. Então, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Certo? Então, vamos interpretar esse versículo. Ok? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no seu coração creres. Ou seja, são duas coisas aqui, certo? Paulo está falando que não basta só falar da boca para fora. Você tem que crer no seu coração. Então, eu quero dar um testemunho meu, né? Porque eu fui o último filho a me converter. Foi primeiro minha mãe, depois meus 2 irmãos. E o que acontece? Eles viviam falando, Jesus te ama. Você sabia que Jesus tem um propósito para a tua vida? Porque a gente tem esse hábito, né, de querer falar para as pessoas que ainda não se entregaram para Jesus, falar para ter o gancho, né, para ela perguntar e você poder falar do Evangelho. E eu era muito resistente ao Evangelho, era muito resistente. Então, se por acaso você tiver algum irmão, parente que seja resistente, não desista, tá? Porque eu demorei 10 anos para me converter, depois que minha mãe se converteu. Foi muito tempo de oração. E Deus foi me tratando, foi trabalhando no meu coração. E eu comecei a ver o testemunho, a mudança de vida na vida da minha mãe, dos meus irmãos. E aí, um dia, minha mãe chamou, como que eu vou te dizer, uma senhora e um rapaz, que eram missionários, para almoçar na nossa casa. E eles almoçaram com a gente, eu não conhecia eles, né? E depois que a gente almoçou, nós fomos para a sala conversar. E esse rapaz chegou para mim e falou assim, eu posso orar com você? Eu falei, pode. Aí ele orou comigo. E ele falou coisas, gente, que era impossível minha mãe ter falado para ele. Porque eram coisas que só eu sabia. Não eram coisas que eu já tinha falado para outras pessoas. E aquilo me impactou demais.
E naquele dia, eles falaram assim, você quer aceitar Jesus? Aí eu falei assim, aceitar Jesus? Jesus mudou a vida da minha mãe, mudou dos meus irmãos, Jesus é um cara legal, né? Eu quero, o que eu faço? Aí eles falaram, faça essa oração comigo. Aí a gente orou, e eles foram embora. E aí, daquele dia em diante, eu falei, bom, agora eu sou crente. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que parar de fazer as coisas erradas que eu fazia e fazer as coisas certas. Só que, o que aconteceu? Não mudei nada. Eu achei que aquela oração fosse uma palavra mágica, porque a gente às vezes acha que a oração ela vai te transformar assim, né? E não aconteceu nada. Eu até tentei ficar uns dias ali, na minha carne, na minha força de vontade, né? Sem fazer coisa errada, mas passou uma semana e eu desisti. Eu falei, nem Jesus dá jeito em mim mais. Eu falei, olha como a gente se engana, né? E aí, passou algum tempo, mais de 1, 2 anos, não lembro. E sempre minha mãe levava alguém lá em casa para falar de Jesus, né? E veio um tempo depois uma outra moça, aí pediu se podia orar por mim, eu falei, pode, né? Ela orou e falou, olha, Deus está me revelando que você foi chamado no ventre da sua mãe e você vai pregar para muitas pessoas. Aí eu ouvi aquilo, não dei risada na cara dela para não constranger ela, mas por dentro eu estava rindo, né? Eu falei, eu? Aí eu saí dali, né? Eu fui falar com Deus. Porque assim, apesar de eu não ter temor, eu acreditava em Deus. Mas eu queria viver minha vida do meu jeito, né? Eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu? Jaime Martins de Andrade Júnior. Eu falei o nome completo, porque eu falei, Deus deve estar enganado, né? Ele não sabia da onisciência de Deus, né? Eu falei, Deus, eu tenho 3 Bíblias do lado da minha cama. E realmente eu tinha. Né? Tinha a Bíblia católica e 2 evangélicas. Eu falei, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada que está escrito ali. Como que eu vou falar de ti se eu não te conheço? Foi isso. Mas foi uma declaração, uma oração sincera minha. Porque eu falei para Deus aquilo que realmente era verdade. Não deu 1 ano depois disso, né? Meu irmão casou no Rio Grande do Sul. E eu, naquela época, para quem é católico, o que eu fazia? Na quaresma, eu fazia penitência, né? Eu ficava sem beber na quaresma. Mas tudo o resto que podia fazer coisa errada, eu fazia. Mas eu não bebia, né? E eu me lembro que no casamento do meu irmão, o pessoal fez um brinde com champanhe e eu não tomei champanhe. Eu falei, não posso tomar champanhe, porque eu estou de penitência, eu estou na quaresma. Eu só vou beber depois que acabar a quaresma. Ou seja, obras, né? A gente acha que vai agradar a Deus pelas obras. Não vou entrar nesse assunto aqui hoje, mas as obras vêm pela fé, né? A gente tem que mostrar a nossa vida, mas precisa ter a fé. E eu me lembro que eu voltei para Cascavel um dia na pizzaria, né? Um dos meus irmãos foi lá me visitar, tal, e um amigo estava junto, um casal de amigos dele, falou, Jaime, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Você não precisa mudar a sua vida para receber Jesus. Entrega a sua vida para Ele e Ele vai te mudar. E naquela hora que ele falou aquela palavra, gente, foi uma frase que caiu no meu espírito. Então eu digo assim, às vezes nós estamos orando por uma pessoa, tá? E de repente Deus bota uma
frase na boca, uma palavra, e você vai falar essa palavra, e essa palavra vai quebrar toda a resistência da pessoa. E aquela palavra caiu no meu coração, no meu espírito, assim. Eu falei, espera aí, você está querendo me dizer que se eu entregar a vida para Jesus, Ele vai me mudar? Tudo que eu tenho feito, de penitência, querer agradar a Deus, querer mudar, parar de mentir, parar disso, parar daquilo, eu não consegui porque eu estou falando de fora para dentro, que isso tem que vir de dentro para fora. Ele falou, isso mesmo. Eu falei, simples assim? Ele falou, simples assim. Aí eu falei, por que vocês me falaram isso antes? Claro, eu não falava porque eu não deixava, né? Eu não dava oportunidade. E ali, aquela noite, eles me fizeram ver e ler esse versículo. Mas eles me abriram a Bíblia e falaram, está aqui, Jaime. Se com tua boca confessares e no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. E aquela noite eu entreguei meu coração para Jesus. Foi diferente da primeira vez. Então, às vezes, as pessoas vêm numa reunião, num culto, e fazem a entrega para Jesus. Mas é da boca para fora. Por que não tem mudança de vida? Porque não houve a abertura do coração. E precisa haver isso para que haja conversão. Se não abrirmos o coração, se o coração não crer no teu coração, você não vai experimentar essa mudança de vida, essa conversão genuína, que todos aqueles que mudam de vida experimentaram. Amém? E aí, ali, um pouquinho mais para frente, Romanos 10, 13, fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, é interessante, né? Porque as pessoas falam assim, mas aqui diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que Paulo está se referindo a quem como Senhor? Jesus. Então, para você invocar Jesus como Senhor, você precisa conhecer quem é esse Senhor. Paulo está sendo muito específico aqui. Muitas vezes a pessoa fala, não, basta a pessoa invocar Deus, me salva que eu vou me salvar. Não, aqui está falando sobre algo específico, sobre o senhorio de Cristo. Então, para você ser salvo, você precisa crer no senhorio de Cristo. Se você não crê no senhorio de Cristo, você não vai ser salvo. Então, é o crer em Cristo, no senhorio dele, que te traz a salvação. A salvação é reflexo da tua fé no senhorio de Cristo. Amém? Então, nós precisamos mudar isso, porque como se prega hoje que Jesus é só Salvador, cria-se um problema. Porque se você só fala que Jesus é Salvador, a pessoa ela vai querer a salvação. Mas muitas vezes ela não quer o senhorio de Cristo. E aí que é o problema. Porque se você não ensina que Jesus tem que ser Senhor para você ser salvo, a pessoa vai viver um evangelho light. Ela vai viver um evangelho que não é evangelho do reino, que não é evangelho verdadeiro. Que infelizmente é o que a gente vê. Porque muitas pessoas estão dando mau testemunho. Porque não entenderam que precisam conhecer Jesus como Senhor da vida deles. E Romanos 14, 9 fala assim, foi precisamente para esse fim, pode abrir lá, gente. Precisamente para esse fim, que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, Jesus morreu e ressuscitou com o propósito de ser Senhor. E esse é o objetivo de Jesus. Jesus tinha muito claro isso, que ele precisava morrer e ressuscitar para ser Senhor. Amém? João 1,12
fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aqui nós precisamos ver outra coisa que, às vezes, nós ouvimos das pessoas e que é uma mentira. Muitas pessoas falam assim, as pessoas, eu não estou falando aqui de quem creu, quem entregou a vida para Jesus, tá? Estou falando de quem está lá no mundo, tal. Eu sou filho de Deus, por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia fala que enquanto eu não entrego a minha vida para Jesus, eu sou criatura. Certo? Existe uma diferença no tratamento de Deus com a criatura e o filho. Tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que Deus trata de maneira diferente. Você só vai se tornar filho crendo no nome de quem? No nome de Jesus. Ou seja, mais um versículo que mostra para a gente que para eu ser salvo eu preciso crer. Mas aqui ele já vai um pouquinho além. Ele fala, olha, você quer ser filho? Você quer ter um tratamento diferente de Deus? Creia em Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. E nós, quando cremos nele, nós somos adotados por Deus. E nós passamos a ser irmãos de Jesus. Amém? Abre em Isaías 54:13. E todos os teus filhos serão, aí conforme a tradução da sua Bíblia está, ensinados ou discípulos do Senhor, certo? Tem uns que vai estar escrito ensinados do Senhor, e outras traduções vai estar escrito serão discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Ou seja, quando nossos filhos, ou nós, como filhos, somos ensinados do Senhor. Aqui não está falando que nós seríamos ensinados pelo Senhor. Aqui está falando que nós deveríamos ser ensinados do Senhor. E isso é uma tarefa que cabe a quem? Aos pais. É responsabilidade dos pais ensinarem do Senhor aos filhos. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da escola. Certo? A responsabilidade é dos pais. Ou daqueles, porque a gente pensa em pai, muitas vezes a gente pensa de pai normal, né? Mas tem os pais espirituais também. Né? Então, quando nós começamos a cuidar de pessoas, e nós dizemos assim que, aquele ali, eu levei ele a confessar Jesus, tal. A gente tem que entender que a gente tem a responsabilidade de cuidar daquela pessoa. Hoje, tem muitos filhos órfãos na igreja. Muitos. E eu mesmo já cansei de levar pessoas, quando eu não conhecia essa palavra, a confessarem em Jesus e depois virar as costas e ir embora. E falar, bem, agora ela... Para não dizer que eu deixava assim solto, eu falava assim, agora procure uma igreja para alguém cuidar de você. vai para a igreja. Não é isso? Gente, eu fiz isso. Eu creio que a maioria aqui já fez. De você falar de Jesus, você leva a pessoa a confessar Jesus, você explica, aí terminou, tá, e o que eu faço agora? Agora você procura uma igreja, procura um pastor, ou seja, você está gerando filho bastardo. Você está gerando filho e está deixando ele ali para morrer. Que pai que faria isso? Um pai em sã consciência de gerir um filho, ou uma mãe, né? Estou falando pai no sentido pai e mãe, certo, gente? Não estou falando só do homem aqui, estou falando da mulher também. Quem em sã consciência faria isso? Nasceu o filho, bem, deixa ele aí, ele vai se virar. Não vai. Nós temos que entender isso.
Você tem que assumir a tua responsabilidade. Ah, mas eu não conheço da Bíblia. Então, começa a estudar. Porque é interessante algo que o Jamê falou assim, ninguém já nasce sendo pai. Ou seja, a gente aprende, não aprende? Quem aqui é pai e mãe? Vocês, quando tiveram o primeiro filho, vocês sabiam ser pais e mães? Não. Vocês sabiam muitas vezes da teoria, de ler um livro. Mas na prática, a teoria é outra, né? Vai chegar a hora que você vai chegar para Deus e falar assim, Senhor, o que eu faço? Mas não é porque você não era pai antes que você simplesmente abandonou teu filho. Você ficou ali, você aprendeu. Depois vem o segundo filho, é mais fácil. Depois o terceiro, mais fácil ainda. O pessoal brinca que quando o casal tem o primeiro filho, vai no pediatra. Diz que chega no pediatra, está lá o pediatra, chega a mãe, com o pai, com o bebê, com o avô, com a avó, família inteira. Esse é o primeiro filho. Aí tem o segundo filho. Diz que o segundo filho vai no pediatra, chega lá, é o pai, a mãe e a criança. Os avós já não estão lá, né? Às vezes só está o pai, só está a mãe, né? Normalmente é a mãe. Aí, quando tem o terceiro filho, diz que não vai nem pai nem mãe, né? Já manda a empregada levar, né? Claro que a gente sabe que é uma brincadeira, mas, gente, você fazer filho espiritual, depois de um tempo, você acostuma. Você começa a entender, você começa a ver as dores, as necessidades da criança. Quem aqui já teve filho sabe disso. Conforme o choro do bebê, você sabe. Se está com fome, se está com frio, ou se está com a fralda suja. E eu não entendia isso quando eu não era pai. Depois que eu me tornei pai, eu entendi. Por quê? Porque o choro é diferente, né, amor? E antes eu via minha cunhada, né, minhas cunhadas falando, mas agora ele está com fome. Mas como que você sabe que está com fome? Né? Por causa do choro. Não é assim, gente? É assim. Você cuidar de filho é assim. E a mesma coisa quando você cuida de filhos espirituais. Você vai ganhando experiência. Você vai tendo maturidade. Né? Então, todos nós, escutem meio que eu vou falar. Todos nós, sem exceção, nós já fomos, estamos sendo ou seremos discipulados por alguém. E eu não estou falando de igreja, certo? Eu estou falando que mesmo sem você pensar, você já foi discipulado. Pelos teus pais, avós, professores, às vezes pastores, amigos, tios, às vezes pessoas influentes na sociedade. Não é verdade isso que eu estou falando? É verdade. Porque nós aprendemos desde pequeno. Eu falo assim, né? O José começou a vir na escola agora. E aí ele tem umas tiradas que as crianças chegam em casa às vezes e você fala, olha, isso aqui assim, não, mas a minha prof falou. Gente, o que a professora está fazendo? Ela está discipulando meu filho. E se eu não prestar atenção no que a professora está falando, pode ser que meu filho esteja sendo discipulado por uma pessoa que não tem temor de Deus. E aí, os nossos filhos estão aprendendo coisas no colégio que você jamais ensinaria para eles. Mas você nunca se ligou disso. Você, não é tão importante assim. Né? O que meus filhos estão aprendendo na escola não é importante. O importante é o que eu vou ensinar em casa. Realmente é importante. Mas você tem que estar sensível para ouvir o que os teus filhos estão falando na escola. Porque eles vão falar. Eles vão falar sobre o que aconteceu. Eles vão falar o que eles estão aprendendo. Agora, se você não tiver essa sensibilidade de entender, opa, para lá. Isso aqui é mais sério do que eu pensava. Eu preciso prestar atenção nisso. Então, todos nós já fomos discipulados, estamos sendo ou seremos discipulados por alguém.
Tá? Então, entenda isso, a nossa vida é assim. Então, não adianta você falar, mas eu não quero ninguém mandando na minha vida, não quero ninguém cuidando da minha vida. Não existe isso, gente. Não existe. Né? É que nem eu achava, né? que eu não estava com Deus, mas também não estava com o diabo. Né? Eu achava que estava em cima do muro. Depois eu descobri que não tinha muro. Né? Descobri que não tinha muro. Ou eu estava de um lado ou estava do outro. E eu descobri que eu estava do lado errado. Eu falei, opa, vamos passar para o lado certo aqui. Né? Então, é um processo. Você se torna filho através da oração e de crer em Jesus, você se torna filho. E aí você vai sendo ensinado, e nesse processo você se torna um discípulo. Ninguém já nasce discípulo. Você nasce filho. Você se torna um discípulo. Amém? Certo? Então, na tua casa, não deve ter uma hierarquia de quartel, né? Mas existe uma relação clara de submissão e obediência. Então, por que hoje nós vemos muitas pessoas dentro da igreja rebeldes? Porque eles são filhos, mas ainda não se tornaram discípulos. E esse é um processo que todo filho precisa passar. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho os meus 3 filhos. Né? Digamos que um deles vá me desobedecer. Ele me desobedece. E eu falo para ele fazer algo e ele não faz. Certo? Eu vou discipliná-lo. Ou não. Depende da gravidade, depende da situação. Agora, você há de convir comigo que independente da correção, ele continua sendo meu filho. Certo? Ele não deixa de ser meu filho porque ele desobedece. Mas existe a consequência da desobediência. Amém? Então, eu não vou simplesmente falar, ó, você me desobedeceu, vou desfiliar você, você não é mais meu filho, a partir de agora você não tem mais direito de herança, não tem, porque você vai continuar sendo pai dele, independente dele obedecer você ou não, e você vai continuar amando ele da mesma maneira, porque ele é teu filho, só que as atitudes dele vão refletir na tua vida, porque você é pai. E é a mesma coisa, pensa isso com Deus. É a mesma coisa que acontece com Deus. Muitas vezes Deus está querendo ensinar algo para você. Ele está querendo te disciplinar como filho e você é aquele filho rebelde. Você fala, não é assim, não funciona. E vai fazer as coisas do teu jeito. Aí não dá certo. Aí Deus se disciplina, Deus se aperta, acontece isso, acontece aquilo. E você depois sai e fala, Deus, mas o Senhor não me ama? O Senhor não está cuidando de mim? E Deus está lá assim, meu filho, o que eu estou fazendo é justamente para o teu bem. Porque o filho, a gente sabe disso, né? Quantos nãos a gente fala para os nossos filhos para falar um sim? Né? A gente fala muito mais não do que sim. Porque a gente sabe que tem a hora do filho escutar o sim, tem a hora de escutar o não. E é a mesma coisa, gente, na nossa vida com Deus. Antes de você escutar o sim de Deus, você vai escutar muito não. Porque às vezes, o sim de Deus vai ser um problema. Amém? Então nós temos que ter essa consciência que eu me torno filho de Deus, mas quando eu desobedeço a Deus, quando eu sou rebelde, eu não deixo de ser filho de Deus. Mas eu vou colher as consequências da desobediência. Então, eu preciso aprender a me tornar um discípulo. Então, se você hoje, através dessa palavra, está entendendo, pai, eu sou filho, mas sou um filho rebelde. Eu preciso ter limites. Né? Procure a pessoa que você sabe, que você confia, que você fala, essa pessoa, eu sei que ela vai me ajudar. Procure, converse.
Porque o discipulado é algo relacional, gente, não é um método. Não existe método para discipulado. É algo do dia a dia, de convivência. Vamos abrir a palavra em João 8, 31, 32. Já estou terminando, tá? Então, antes da gente ler, só complementando aqui. Na igreja como na casa, não existe democracia. Democracia é algo incabível. A rebelião ela deve ser combatida, né? O rebelde deve ser notado e deve ser corrigido. E os pastores são aqueles que devem fazer esse papel. Os pais e o governo que o Senhor estabeleceu sobre nós. Não existe como a gente desprezar isso e continuar na igreja de Deus, né? Então, o discípulo é, antes de tudo, alguém sujeito, submisso. Porque se não for assim, como que ele vai aprender a se sujeitar ou a guardar algo que foi ordenado? Amém? Então, o cuidado com o discípulo deve ser o cuidado de um pai, não um dominador. O que se deve ensinar é que o discípulo aprenda a ouvir a voz do Supremo Pastor. Então, esse é um problema também que acontece, que muitas vezes a pessoa faz discípulo dela, ela não faz discípulo do Senhor. E aí nós temos um problema. Porque o discípulo é de Jesus, não é nosso. Ele é do Senhor, né? E aqui em João 8, 31, 32, a gente vê Jesus falando. E muitos de nós, eu inclusive, né, já citei esse versículo. Normalmente a gente cita só o 32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas nós precisamos entender que aqui entre o 31 e 32 existe uma conexão, o e, certo? A palavra e, ela é um condicional ali, né? Ou seja, ele complementa. Quem é professor aqui sabe o que eu estou falando, né? Eu não sou professor de português, mas eu entendo que o e é uma palavra que traz conjunção, uma conjunção aditiva, né? Vamos lá. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vamos esquecer o 32, que a gente já falou muitas vezes errado aqui, né? O que eu preciso fazer para conhecer a verdade? Vamos para o 31. Primeiro, foi Jesus que disse isso. E ele disse isso para quem? Para os judeus que criam nele. Vamos entender o contexto aqui, gente. Judeu é um dos povos mais religiosos do mundo. O judeu, não existe, eu creio, religião que imponha mais fardo e mais carga na vida de uma pessoa do que o judaísmo, que tem 600 e poucas ordenanças, né? Ou seja, é regra para tudo. Regra para tudo. Então, Jesus estava falando para judeus. Ele estava falando para pessoas religiosas. Certo? Então, vamos trazer isso para o contexto de hoje em dia. Jesus está falando para quem? Pessoas religiosas, tementes a Deus. Ele fala assim, olha, se você crê em mim, se você permanecer na minha palavra, certo? Permanecer significa não sair, você ficar junto, ficar andando em cima. Se você crer, permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o que vai dizer se você é um discípulo ou não, não é você. Não é você falar, eu sou o discípulo. Mas o que vai dizer se você é um verdadeiro discípulo é se você permanece na palavra. Se você está andando em cima da palavra. Porque às vezes você pode até falar, né? Hoje eu vou ter reunião com o meu discipulador.
você vai lá, todo bonito, com o teu discipulador, né? Você vai lá, saiu, aí volta para hoje eu tive discipulado. E eu não estou falando que é errado isso, gente. Eu estou falando que às vezes aquilo é uma formalidade. Vocês têm a reunião, aí você sai e não adiantou nada aquela reunião. Foi mera religião. Foi uma mera reunião, como se fosse uma reunião de trabalho. Uma reunião de negócios. Não é assim. Para você saber se você realmente é um discípulo, eu estou permanecendo na palavra, eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou andando na palavra de Deus. Se você está fazendo isso, você é um discípulo. Não há o que negar. E ninguém pode contrariar isso. E aí as pessoas vão vir e vão falar, você é diferente. Porque às vezes a gente quer demonstrar que a gente é diferente, mas a gente não demonstra com nossas atitudes. Por quê? Vamos lá. Você está lá no teu trabalho, acontece uma situação que não te agrada. Aí você sai xingando, chutando, batendo nas pessoas, agredindo. Aí depois você está lá, glória a Deus, aleluia. O que a pessoa vai dizer? Isso aí é um religioso, né? Por quê? Porque ele estava lá xingando, agora está aqui dando glória a Deus, estava batendo, né? Você chega na tua casa, né? Vamos desequilibrado, com a pessoa que tem duas personalidades, bipolar, né? Isso é bipolar. Então você chega em casa estressado do trabalho, deu um problema lá, né? Aí tua esposa vai te cumprimentar, você já nem cumprimenta, já solta os cachorros nela. Você não está sendo discípulo. Gente, é sério, né? É simples. É simples. Pelas tuas atitudes, você mesmo está dizendo se você é ou não é um discípulo. Reflita nas suas atitudes. Reflita no que tem saído da tua boca. Se o que tem saído da tua boca é maldição, me desculpe te dizer, mas você não está sendo um discípulo. Se o que está saindo da tua boca é mentira, me desculpe, mas você não é um discípulo. E você não deveria nem falar, eu sou um discípulo. Você deveria falar assim, Senhor, me perdoe, porque hoje eu estou aprendendo que eu não sou um discípulo. Eu achava que era discípulo teu, mas hoje eu estou vendo que eu sou um filho rebelde. Pesado, né? Mas é verdade. É sério, gente. É a palavra. Então, se eu não ajo de acordo com aquilo que está na palavra, eu não posso ser discípulo. Então, é um condicional. E aí é interessante porque Jesus fala aqui, se eu permanecer na palavra, eu seria verdadeiramente um discípulo. Então, se existe um discípulo verdadeiro, existem os falsos discípulos. Certo? Mas aqui Jesus diz, vai ser verdadeiramente um discípulo. Se você fizer isso, você verdadeiramente vai ser meu discípulo. E Jesus está falando, meu discípulo. Lembra que eu falei? Discípulo dele. Não é discípulo de homens, mas discípulo dele. E, então, depois disso, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. É esse processo que vai trazer libertação para a sua vida. Amém? Gente, é um processo. Você jamais vai conseguir ser livre se você não passar por esse processo. Por isso que está cheio de pessoas dentro da igreja que nunca se libertaram. Que vivem de pecado em pecado, de confissão em confissão, de arrependimento em arrependimento. Por quê? Porque não se sujeitam. E hoje, a partir de hoje, se a tua vida não mudar com essa palavra, se você pôr em prática isso que está escrito aqui, e a sua vida não mudar, então a palavra de Deus não é verdadeira. Agora, se a sua vida mudar, com certeza a palavra de Deus é verdadeira. Porque eu entendo que a sua vida só não vai mudar se você não viver isso daqui. Eu tenho certeza absoluta, porque Jesus não mente. Jesus não é homem que minta. Deus não é homem para homem, como que é? Nem filho do homem para que se arrependa, né? É isso? Me deu um branco agora aqui. Então, o processo é crer
permanecer, ser um discípulo verdadeiro, conhecer a verdade e ser liberto. Então, não é porque um dia eu criei em Jesus que eu me libertei. Não basta só crer, certo? E aí é interessante porque Jesus está falando, olha, é o seguinte, você entendeu o processo? Se você passar por esse processo, você vai ser liberto. Ou seja, ele estava falando para os judeus, para os religiosos, falar, ó, existe um processo para você ser liberto. E é isso aqui, ó. Ele não chegou e falou assim, ó, você creu, beleza, está tudo certo, você já se libertou, agora a tua vida é diferente, está tudo bem, me segue. Não. Então, para encerrar, Mateus 28, 19 e 20. Algo que a gente já conhece bem, essa passagem da grande comissão, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? O discipulado, gente, ele é relacional. Ele não é técnico. É algo que eu vivo no meu dia a dia, uma relação de paternidade e filiação. Eu vou dar um exemplo do José, né, aqui. Eu já estou com mais de 50, o José com 3 anos. Então, tem dias que eu chego em casa, cansado, e ele, papai, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, vamos... Dá trabalho brincar com ele. Por quê? Porque às vezes eu estou esgotado, mas eu me disponho a ir lá, ficar com ele, ter aquele tempo que eu sei que é importante para ele. Com 3 anos, ter a figura do pai ali brincando. Certo? Então, gente, cuidar de filho dá trabalho. Você transformar uma pessoa, um filho em discípulo, dá muito trabalho. E eu sei que muitos de nós não estão dispostos a pagar o preço. Porque muitas vezes nós estamos cansados. Nós chega em casa e fala, puxa, eu queria ter um tempo, né, com a minha esposa. Hoje não posso porque eu tenho um compromisso. Lembrando, tá? Os primeiros discípulos seus são sua família. Certo, gente? Por favor, por favor. Primeiros discípulos, sua família. Não coloque terceiros em lugar de primeiros. Vocês entendem o que eu estou falando? Muitas pessoas, muitos pastores têm problemas em casa. Tem filhos que se desviam porque inverteram esse processo. Deram mais valor para aqueles que eram de fora do que para os que eram da casa. Mesmo que você esteja cansado, brinque com seu filho. Dê atenção para o seu filho. Cuide do seu filho. Ouça o que ele quer dizer nas entrelinhas. Amém? Então, é um relacionamento que eu preciso cultivar. Eu preciso ter tempo com meu filho. Eu preciso ter tempo para que ele se torne um discípulo. Eu preciso ensinar ele. Ele não sabe, ele precisa de alguém para ensinar. Amém? Então a palavra de Deus é o norte nosso. É ela que vai nos orientar como ensinarmos os nossos filhos. Amém? Teria mais algumas situações, eu queria deixar alguns exemplos, mas a gente já tá um pouquinho avançado na hora, né? E eu quero incentivar vocês. Façam discípulos. Porque eu sei que muitos aqui já fizeram filhos. Mas transforme seu filho num discípulo. Gaste tempo com seu filho. Invista, né? Não é
gastar, é investir, né? Diz que isso não é gasto, é investimento, né? Invista tempo com aquelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Não pense que simplesmente, eu falei de Jesus, eu ministrei, ensinei, agora eu levo para a igreja, o pastor cuida. Não é assim, gente. Jesus não falou isso. Ele falou para nós fazermos discípulos e ensinar eles a guardar todas as coisas. Então, é um processo. Eu faço discípulo, ensino, eu faço filho, ensino. Ele vai aprendendo. Hoje ele aprende uma coisa, amanhã aprende outra, né? Porque nós não nascemos sabendo. E aí, o que é mais interessante que Jesus fala, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus fala assim, Ele te dá a palavra certa, assim, eu não vou te abandonar. Faça isso, eu vou estar contigo, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você a carregar esse fardo, eu vou ajudar você a fazer isso. Você fala assim, Senhor, eu não sei como, mas Ele sabe. E Ele vai te orientar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, que nos ensina que para que nós possamos ter filhos submissos e obedientes, nós precisamos ensiná-los a se tornarem discípulos. Ajuda-nos, Senhor, nessa árdua tarefa, que é cuidar dos filhos naturais e espirituais que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a termos um coração sensível, Senhor, para lidarmos com a rebeldia dos nossos filhos, para lidarmos com os pecados daqueles que o Senhor tem nos dado, para olharmos para as pessoas com o Teu coração, porque a Tua palavra diz que o Senhor deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a maior expressão de amor é o dar. Que nós possamos dar, Senhor, nosso tempo. Que nós possamos dar para aqueles que o Senhor nos colocou no nosso caminho. Que nós possamos dar atenção. Que o Senhor possa nos dar a palavra branda. Que o Senhor nos dê a palavra de sabedoria. Que o Senhor nos dê o toque, a possibilidade de abraçar. Que o Senhor nos dê, Pai. Tudo isso que nós sabemos que é a expressão do Teu amor. O dar, Senhor. Que para eu expressar o Teu amor, eu preciso dar. Dar aquilo que o Senhor me deu, que é o Seu amor. Que o amor, ele é feito, Pai, pelo meu dar, pelo meu agir. Ele é algo prático, é algo vivo, não é apenas palavras, mas é algo que foi feito, que eu posso fazer para demonstrar amor. Ensina-nos, Senhor, a amarmos nossa família. Ensina-nos, Senhor, a amarmos os discípulos, aqueles que o Senhor colocou na nossa vida, independente deles nos amarem, independente deles nos respeitarem, independente deles se submeterem. Porque o Senhor escolheu nos amar, mesmo nós sendo filhos rebeldes. Obrigado, Jesus. Toda a honra seja dada a Ti.